Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para uma análise que eu vou chamar de uma análise épica, porque eu estava esperando o momento certo para falar sobre isso. E o momento certo apareceu graças a uma inscrita que acabou me encaminhando este tipo de vídeo. E eu agradeço porque as coisas realmente elas acontecem quando tem que acontecer. Muito bem. É o seguinte. Como vocês viram aqui na mensagem abaixo, eu vou trazer para vocês uma análise muito legal, muito delicada, e eu também vou explicar algumas coisas antes que vocês vejam a análise por si só, ok? O que a gente vai analisar é um fator histórico que aconteceu em São Paulo. Eu separei 2 vídeos, na verdade 3 vídeos. Então pode ser que se estenda para 2 análises, ou seja, a gente vai fazer parte 1 e parte 2, dependendo dos outros episódios, para a gente ver o que realmente aconteceu e analisar profundamente isto. E eu vou contar para vocês a minha participação nessa história. Eu separei um vídeo introdutório que vai contar para vocês o que realmente é esse castelinho da Rua APA, onde aconteceu um crime. Hoje, obviamente, essa história mudou, tá? Mas esse é um vídeo de 2013, que vai deixar claro para vocês, em 5 minutinhos de vídeo, o que é essa história. E depois eu vou entrar, fazer alguns adendos, e depois a gente vai para análise por meio de uma equipe de caça-fantasmas americana que conseguiu ter acesso a essa história e ao castelinho, tá? Infelizmente, eu não vou poder usar análise de televisão, seja SBT, Record, Bandeirantes ou o que for, porque existe uma coisa chamada direitos autorais. Nos Estados Unidos, a lei de direitos autorais para esses vídeos que vinculam na internet é diferente. Mas aqui no Brasil, o SBT adora dar strike, a Globo adora dar strike, outros canais que se eu utilizar sem a permissão, eles vão me ferrar, tá bom? Então eu não posso trazer nada do nosso conteúdo brasileiro de televisão, porque eles têm o total poder sobre a imagem, sobre a história, sobre os fatos, e nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Aparentemente existe uma lei do audiovisual que eu posso usar, sei lá, 5 segundos no máximo dos vídeos, 6 segundos no máximo, e 6 segundos um vídeo é impossível. Então, graças ao bom Deus, uma equipe americana veio, e por ser um vídeo antigo, eu vou poder utilizar e fazer uma análise aos olhos desses caras, tá? Porque o Brasil, infelizmente, é uma porcaria em termos disso. Então a gente não pode nem fazer um reacted, que legalmente eu tomo um processo, tá? Então eu não posso utilizar nenhum vídeo desse tipo de televisão aberta aí para trazer para vocês, tá? Então sinto muito, mas é bom, porque tem muita gente que fica me mandando, faz lá dos paranormais do SBT. Aí no dia seguinte eu perco o meu canal porque você queria assistir o SBT no meu canal, né? Então, vamos ver o que é essa história aqui. São Paulo de Piratininga. A vila, fundada em janeiro de 1554, ganhava ares de modernidade nos anos 30. No início do século, a capital dava um verdadeiro salto rumo ao desenvolvimento. Entre os pontos mais charmosos da futura metrópole estava a elegantíssima Avenida São João. Hoje, a região está abandonada e parece ter sido esquecida. Aconteceu neste lugar um dos mais importantes episódios da cidade, o crime do Castelinho. Você sabia que na década de 30 aconteceu um crime naquela casa? Eu já ouvi falar desse crime aí. Não acredito não. Não, bem, não sabia. Sim, fiquei sabendo. A família e 2 irmãos até hoje não foi solucionado, né? Rua APA, número 236, esquina com a Avenida São João. Quase em ruínas, a casa chama a atenção pelo estilo arquitetônico, inspirado nos castelos medievais. O médico Virgílio César dos Reis construiu o casarão como uma forma de presentear a esposa, Maria Cândida Guimarães. Os Guimarães Reis eram uma família de grande prestígio.
O casal teve 2 filhos, Álvaro e Armando. O médico morreu alguns anos depois, deixando a casa para a mulher e os 2 herdeiros. E o que parecia uma família feliz e equilibrada transformou-se em uma das maiores tragédias para a época. Ficou sem solução. Acontece que existem pequenas lacunas nessa história. O tempo já está muito distanciado do fato e não há como se apurar melhor. Inclusive o processo desapareceu. E a autópsia está controversa com o laudo da polícia técnica. Um diz que o Álvaro matou o Armando, o outro diz que o Armando matou o Álvaro. Álvaro era o filho mais velho e queria construir um ringue de patinação no antigo Cine Broadway. Armando não gostava da ideia. O crime aconteceu aqui e para muitos até hoje não foi desvendado. No dia 13 de maio de 1937, os corpos da mãe e dos 2 filhos foram encontrados aqui dentro. Álvaro teria atirado no irmão e na mãe. Ela tentou interromper e também foi baleada. Atordoado, logo em seguida, deu um tiro na cabeça. Especialistas têm opiniões diferentes sobre o crime. A jornalista Susan Iannacci acompanha o caso há mais de 20 anos. Ela não acredita na versão da polícia. O Álvaro tinha recebido um telefonema na Alameda, na Barão de Limeira, 3 horas da tarde. O Álvaro veio aqui e saiu morto. Só que o jornal fala que foi às 9 da noite. Das 3 às 9 da noite, muita gente entrou aqui, aquela coisa toda, o corpo do Álvaro foi modificado. Se a fotografia da imprensa dá isso paralelamente, por que depois a fotografia na perícia está diferente? É fácil você culpar um morto, né? Ele vai se defender. E que os exames que foram feitos nas mãos dele? Foi feito alguma coisa? Não foi feito nada. Você não acha nada. Se o cara era o culpado, então tinha que ter prova. De cadê as provas? Milton Bednarski tem uma opinião diferente. Para ele, o caso já está encerrado. Não há mais o que fazer sobre o ponto Tá de morto. vista jurídico, já acabou. Se sabe ao certo a verdade, se teve mais alguma pessoa envolvida nisso ou não. O resto permanece, não diria, de maneira inexplicável. A Álvaro matou a Armando, matou a mãe e se matou. Eu descobri quem matou, quem foi o mandante, tá entendendo? E por que matou. E não posso contar para vocês que eu não tenho como provar. O crime do Castelinho ainda é um mistério. O que podemos afirmar é que os interessados na morte da família Reis permanecem na escuridão. Tá bom. Eu fui até o Castelinho da Rua Apa. Eu fui. Não filmei porque eu não tinha autorização para filmar. E essa autorização para filmar não é tão simples assim, tá? Eu cheguei lá, o Castelinho estava em ruínas. E conversei com a pessoa responsável pelo Castelinho, tá? Existe uma associação que fica do lado do Castelinho, que é a Associação das Mães, uma comunidade das mães que tomam conta desse imóvel. Eu fui lá e conversei com a responsável, tá? Eu fui lá, fui com uma parte da equipe na época e conversei com ela sobre a possibilidade de filmar. Nós conversamos, ela me contou um pouco sobre a história do Castelinho, né? Como vocês acabaram de escutar, mesma coisa. Só que ela contou algumas coisas que eu não sabia, que vocês também não sabem e que eu acho que está na hora de vocês entenderem. O Castelinho da Rua Apa, ele virou um patrimônio tombado. Hoje, pelo menos na época, era do Estado. Só que esse Estado, né, passou o Castelinho para a União, passou para o INSS. Esse INSS assumiu a responsabilidade sobre esse imóvel, sobre esse patrimônio. Para você entrar e gravar no Castelinho, você precisa ter uma ordem do INSS, dizendo que ele autoriza a reprodução dessas imagens para veiculação em outro canal, ou seja, no YouTube, tá bom? Canais de televisão meio que usurparam esse tipo de coisa. Por que usurparam?
Quando eu conversei com a responsável, ela falou, mas espera aí, você vai filmar lá dentro? Vou filmar. Eu não dou autorização. Mas por que você não dá autorização? Por que você não me libera o acesso ao INSS para poder conversar, né, e ter a liberação aí para gravar? Ela falou que muitas equipes levaram, né, a ideia do vou levar na mídia, vou te ajudar na mídia, a senhora vai ter o apoio da televisão. E isso foi a Rede TV. A Rede TV naquela época tinha uma equipe de caça-fantasmas específica, que eu acho que se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, né? Um casal. Ela estava furiosa, por quê? Porque o pessoal da Rede TV mentiu para ela. Então vocês sabem quem eu estou falando. Mentiu em que contexto? Ela disse que a equipe já foi parando o carro na porta, já foi entrando com o carro, já foi ligando as câmeras, já foi filmando sem autorização de nenhum órgão legal. Entrou com essa equipe de caça-fantasmas famosa, a equipe fez tomadas externas, né, tentando dizer o que era aquilo, o que era o castelinho, o porquê. E a mulher não autorizou ninguém a passar a noite lá. Eles passaram por conta e risco deles mesmos. A mulher foi bem clara, essa dona dessa associação das mães, dizendo à minha pessoa que ela não autorizava ninguém a passar a noite lá, que aquilo poderia tombar, poderia cair pedras, caíram os andaimes, porque estava em ruínas. Ela estava num processo de recuperação do castelinho. Ela não permitia com que as pessoas passassem a noite lá. A equipe passou sem a autorização dessa senhora. Eles correram riscos de ser processados pelo INSS, de trazer o material não autorizado à veiculação, à mídia. A gente até entende a Rede TV, mas a equipe de caça-fantasmas que estava junto não ponderou esse tipo de coisa. E em terceiro lugar, correr o risco da demissão dessa mulher, dessa organização que estava assumindo a responsabilidade de manter esse patrimônio. Ela arrecadava fundos também junto para poder levantar a obra, ajudar essa obra também, por mais que ela estivesse embargada pelo INSS. Ela ajudava com essa associação das mães fazendo costuras. Então, quando eu cheguei lá, existiam várias senhoras trabalhando. Quando eu conversei com ela e trouxe a ideia de, quero trazer para o YouTube, vamos deixar claro o que está acontecendo, o seu esforço e tudo mais, ela deu risada. Ela falou, cara, já teve várias equipes que fizeram isso e não é você que vai fazer a diferença, já que a gente está falando de uma televisão. O YouTube não é uma televisão. Muito bem. Aí eu falei para ela, bom, e se eu passasse a noite aqui? Ela falou, eu vou te levar para a cadeia, você vai preso, eu vou denunciar você, porque eu não autorizei você passar a noite aqui, assim como eu não autorizei os outros, e o risco de você causar um acidente e me fazer perder o meu emprego e eu ser responsável pelo que você fez é enorme. Eu falei, a senhora tem absolutamente toda a razão, eu sinto muito pela minha petulância, eu falei para ela, eu posso lhe ajudar com essa história? Posso. Posso retirar essas energias? Posso. Mas eu não vou prejudicá-la. E eu não gravei, eu não filmei, e eu não fiz nenhum processo de intervenção. Eu avisei ela, depois que tudo isso terminar, porque o castelinho da Rua APA, vocês viram essa história do passado, mas no futuro, né, acho que hoje já finalizou a obra e já foi entregue, o castelinho da Rua APA, ele irá ser direcionado a um processo de recuperação de crianças viciadas em drogas. Foi o que ela me falou. Então eles iriam fazer uma espécie de uma reforma enorme, recuperar todo o empreendimento e fazer com que crianças que estejam dependentes de drogas passem como se fosse uma clínica de reabilitação ajudando essas crianças. Crianças de rua, crianças dependentes de todo tipo de droga. E eu achei sensacional. Eu falei para ela, caso você tenha algum problema, uma dificuldade em fazer com que isso aconteça, por favor, me acione. Eu posso, de repente, ajudar com o que eu conheço espiritualmente, a ajudar favorecendo a vocês. E eu não trouxe o vídeo para o canal, não realizei nenhuma gravações, porque eu não ia ser um imbecil de invadir a obra. Eu não ia fazer com que ela perdesse o emprego dela, só para agradar os inscritos ou trazer alguma coisa para o YouTube, na qual eu seria um completo babaca. Mas a gente viu que teve um casal que fez isso.
E de novo, tem gente que passa pelos escrúpulos, né, para poder fazer agraciar os outros. Eu não quis fazer isso, porque eu acho que a responsabilidade da perda de um emprego dessa senhora, de prejudicá-la perante ao Estado, tomar um processo pelo INSS e que poderia custá-la realmente uma fortuna ou até mesmo, não sei, no cenário mais agressivo, até anos de cadeia, porque ela permitiu que um estranho passasse uma noite num patrimônio dela. Ou seja, é como se alguém passasse a noite na sua casa sem seu consentimento. Você chega e fala, mas peraí, alguém invadiu minha propriedade? Entendem? É uma situação delicada. Então eu preferi não fazer nada do que forçar uma situação e prejudicar um ser humano por causa simplesmente, eu vou trazer aí um vídeo legalzinho de uma casa assombrada com uma história fantasmagórica. Mas de novo, eu quero que vocês entendam que existe bom senso nas coisas. E tem equipes que passaram do bom senso. E é isso que vocês têm que entender. O patrimônio, esse castelinho da Rua APA, pertence ao INSS, que eu acho que eles não falaram no vídeo. E esse INSS é rigoroso. Por quê? Porque é um bem dele. É um bem do Estado, é um bem da comunidade. E não pode ser invadido. Ser invadido mesmo, porque nenhum morador de rua invadiu o lugar. Não tinham moradores de rua dormindo lá, não tinha cracudo, não tinha nada, o lugar era fechado. Mas tem equipes que conseguiram ter acesso sem realmente mensurar. E ela foi bem clara quando eu fui lá, essa senhora, falando, se você for da Rede TV, você vai embora. Aí eu tive que explicar que eu era de um canal do YouTube, tá? Isso aconteceu de verdade. Então, assim, eu preferi não colocar essa senhora em risco, eu preferi não colocar a minha equipe de gravação em risco com um patrimônio que está tombado, literalmente, e que pode cair pedra, pode cair uma viga, um andaime, sei lá, qualquer coisa ali, e machucar alguém da minha equipe, ou a mim mesmo, só para trazer um vídeo, né? E não é bem assim, tá? De novo, a gente tem que ter bom senso nas coisas. O que eu vou trazer para vocês, então, é uma equipe de caça-fantasmas americana, que teve acesso, eu acho que é uma gravação antiga, sobre o que é o castelinho. E o legal é que a gente vai poder verificar, dentro da história dos caça-fantasmas americanos, a história do Brasil. Então vai ser aquela coisa meio de emoção. O que tem, o que não tem, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Quando eu fui no castelinho da Rua APA, eu utilizei a minha clarividência e eu mostrei àquela senhora o que tinha. E isso foi impressionante. Então, eu lembro que na lateral do castelinho tem uma enorme escada que conduz a uma porta que fica de frente para o castelinho. Você consegue verificar, você vê completamente o castelinho inteiro pela janela do escritório dessa mulher. Eu parei na frente da porta e eu falei, senhora, eu vou dizer para você aonde esses espíritos estão. E eu apontei um por um dentro daquela casa. Ela riu. Ela falou, e você acha que eu não sei que eles estão lá? Eu sei. O problema é, eu não sei tirá-los. Quem sabe no futuro eu volte à Rua APA e eu ofereça a minha ajuda ao processo de retirar essas energias agora que a obra já terminou. Eu espero que ela veja esse vídeo e que, se realmente for de interesse dela continuar ajudando esse castelinho, eu consigo ajudá-la a retirar essas energias. Mas, de novo, eu preciso da anuência dela. Não adianta estalar os dedos daqui e fazer o processo acontecer sozinho. Eu gostaria que ela vivenciasse junto comigo isso. Tá bom? Então, se vocês conhecem essa associação que eu estou falando, se tem alguém aí que realmente tem acesso ao castelinho e possa enviar esse vídeo a ela, vai ser um enorme prazer ajudá-la novamente. Então, vamos lá. De olho na gravação, eu vou separar o vídeo aqui para que a gente possa fazer esta análise. Vamos lá. Bom, meus amigos, como eu prometi para vocês, é curioso, porque são vídeos pequenos, tá? Eu acho que, de novo, eles devem ter permanecido no lugar pouco tempo. Então é mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos de gravaçãozinha lá dentro do castelo da Rua APA. De novo, como eu falei, não é permitido passar a noite lá dentro, não é permitido filmar lá dentro, tá?
existe uma hierarquia que deve ser respeitada e, infelizmente, o povo brasileiro não sabe respeitar. Leia se vocês sabem de quem eu estou falando. Isso não é um ataque diretamente a essa equipe, mas ao descaso contra pessoas que vivem disso, trabalham com isso, ou seja, aquela senhora que pertencia àquela organização das mães poderia realmente responder por um processo administrativo por causa da irresponsabilidade de um grupo de pesquisadores que se acha superior às pessoas. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Welcome to Sao Paulo, Brazil. You guys amped up? Yeah, man, this is awesome. The TAPS Ghost Hunters Brazil. Welcome to Brazil. Very. Yeah, unfortunately, Robert had to head back to the States for this one. He's pretty disappointed that he has to miss it, but he wishes us all the best of luck. Cheers for that. All right, with no further ado, I'm going to let Brandy let us know what we're in for. Hello, everyone. So we are going to be investigating the Little Castle. It was constructed in 1912 by French architect for Julian family, who were a very, very wealthy family in Brazil at the time. Ela está contando a história que nós já passamos agora nessa parte inicial, que fala sobre a história do Little Castle, ou o pequeno castelinho da rua Upper Street, ok? Aparentemente ela é a guia da trupe aí, tá? Eles obviamente não falam português, of course not. Então fica mais fácil ter uma pessoa que vai explicar a eles o que é esse castelinho. Investors for her restoration project. I think this is the only castle I've seen so far, so I think this is it. You guys, hope you're ready. We're ready. São Paulo, Brazil, the Little Castle, Thursday, 4:38 p.m. Hi, guys. Rob, how are you? Fine. Hi, Angela. It's great to have you here in the Little Castle. I believe that inside this castle there is a kind of strange energy. Could you tell us something about the history of the location? Yes, around 1912, a man, Vicente Reis, was one of the richest men of Tá the contando a city. história. In 1937, Vicente Reis died, and his wife kept living here with her two sons, Álvaro and Armando. The conflict started between the brothers, so they started to fight with each other. Something very terrible happened inside this castle. It was a murder. Do we know exactly where the murder took place? Yes, it was on the next room. Can we take a look? Yes, we can go. Thank you. In that night, there was nobody inside the castle besides the family. When suddenly the housekeeper who lived next to the castle heard noise of shots. As soon as she got in the castle, she saw all the members of the family died exactly here in front of the stairs. The castle kept closed and empty for years. Until the 70s, it started to have some strange things inside the castle. Eu vi rapaz de braço. I heard a noise and I turned. At the entrance, I saw a figure. I asked him, "What are you doing there?" He didn't reply. He just stood and stared at me. And then he slowly walked inside and vanished. Então, de novo, tem pessoas, no caso, provavelmente, isso aqui é antigo, tá? Então, provavelmente, o pessoal da ONG começou a assumir e começou a trazer notoriedade ao castelinho. Trazer notoriedade é pedir auxílio a grupos que possam ver o que realmente está acontecendo, até ocorrer a ideia do INSS assumir o patrimônio e restaurá-lo, tá? Então, acredito que isso daqui tenha sido antes. Então, esse processo de trazer à mídia a informação, pedir auxílio à mídia, se fez presente. Mas depois que o INSS assumiu, aí não pôde mais ser feito, que foi no período que a Rede TV quis gravar, tá? Aqui antes,
o TEPS, trazer um apelo para o mundo dizendo, olha, nós temos um patrimônio aqui que precisa de óleos. E com isso, obviamente, angariar recursos, porque a ONG fazia isso, angariava recursos antes do INSS assumir, para poder restaurar esse castelinho e entregar para a população brasileira um processo, obviamente, de agora nós temos uma estrutura já pronta para servir a população do Brasil, ok? Ou população de São Paulo, mais que seja. E aí o TEPS seria uma opção de poder gravar os fenômenos que estavam ocorrendo. De novo, as pessoas, pelo menos as pessoas mais sensíveis, conseguiriam ver as pessoas. Então, eu vi um espírito, eu vi não sei o quê. Obviamente, eles estão presos aí dentro? Estão. Os 3. A mãe e os 2 irmãos. Os 2 estão aí, a mãe também. Quando eu fui, eu lembro que cada um estava preso em um cômodo. O cara que cometeu o assassinato, que matou os 2 e depois se matou, ele está na parte de baixo do castelo. Um dos irmãos está em cima e a mãe está num quarto. Foi exatamente como eu vi quando eu fui até o castelinho, tá? Tô lembrando dessa cena. Eu lembro de ter visto a mãe na janela, olhando para mim. E um dos meninos, né, que seria um dos filhos, no corredor dos quartos e a mãe no quarto. E o outro que cometeu o crime no andar de baixo. Por que eu digo que cometeu o crime? Porque a energia espiritual desta figura, desse senhor que faleceu, estava completamente agitada, completamente nervosa, irritada, estava ali, querendo sair daquela situação. O outro que foi baleado e morreu, ele estava numa situação mais de conforto. Ele estava ciente da morte, ele já tinha aceitado a morte e ele estava num estado mais passivo, dizendo, ok, eu fui assassinado. É aquela história da culpa. A alma com a culpa, ela fica, como diriam, penadas, né? Então, assim, eu tenho uma culpa, eu que matei, fui eu que matei, eu quero te matar, sai daqui, né? Ele fica ali. O outro que recebeu a ação, ele aceitou, dizendo, ok, eu morri, eu aceito. Ele está tranquilo em suas emoções, porque ele não tirou a sua vida, tiraram a vida dele. E a mãe, infelizmente, está triste e desiludida na janela, olhando para a gente, para as pessoas que passam, numa sensação, quem olha, quem é médium e consegue ver essa senhora, tem a sensação de que ela sente muito pelo que aconteceu, ela sente culpa pelo fato de ter perdido a vida, obviamente, mas o pior de tudo, ter um filho que fez o que fez. Eu acho que essa é a pior sensação dela. Quando eu fui, eu tive essas emoções, captando essas energias espirituais de cada um deles. Então dá para perceber quem matou, quem morreu, quem se matou depois, e a mãe, infelizmente, carregando a sensação de culpa sobre a perda dos filhos e a perda de sua vida. Isso é real. Thank you for having us here. This is great for us. We're really looking forward to it. Well, we're going to gather up the rest of the team and get started. Thank you. Good job. Thank you. See you. Thank you. See you. The little castle is very run down, and we're open to a lot of noise. But we've got some new mics with us, which is going to give us high-end quality. I think that is really going to pay off for the team. Everything look all right? Everything looks good. We've got the Então eles vão colocar sensores de câmera, obviamente, para identificar, são câmeras de monitoramento, aquelas de vigia, e vão utilizar os gravadorzinhos para poder gravar os famosos Electric Voice Phenomenon, que nós temos aqui no canal também, numa playlist, só para esse tipo de coisa, assistam, porque tem muito som, show de bola que acontece na minha casa ou nos ambientes que eu vou. Então, vejam lá que vale a pena. On the inside, we have the staircase covered with some of the doorways also, and on channel 4, we have the rear of the building. Alright, let's do it. Let's do it. A entrada, câmera térmica. A câmera térmica, galera, assim, vamos entender. De novo, nenhuma dessas câmeras são hábeis em captar imagens do mundo espiritual, tá?
De novo, eu tenho duas câmeras muito legais aqui em casa. Essa aqui que eu estou utilizando, que é uma Canon T5i, tá? É uma câmera básica para qualquer vlogger, né? Eu sou vlogger. Não, mas para pessoas que gravam vídeos até meia hora, porque depois tem que clicar de novo para ela gravar, porque ela só grava meia hora para, tá bom? Eu tenho umas outras câmeras aqui e, obviamente, se essas câmeras conseguissem captar fantasmas, seria um mar de vendas, né? Seria, assim, recorde de vendas de câmeras, porque todo mundo iria ficar atrás do seu fantasma preferido. Mas não existe. Câmera térmica, os sensores térmicos também, eles não foram feitos para captar fantasmas. Eles foram feitos para detectar pontos de calor em ambientes, às vezes conflitos elétricos que possam estar gerando problemas de curto-circuito, não sei, talvez vocês consigam captar por meio desses sensores. Tá? Então, de novo, isso aqui tem toda uma finalidade, mas não para caçar fantasmas. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos jovens no meu canal, e eu mesmo por exemplo, já vendi alguns equipamentos que a pessoa perguntava, mas dá pra ver fantasma? Não, cara, é uma câmera. Você vai gravar momentos legais com a sua família. Não, mas eu quero gravar fantasmas. Desculpa, cara, você vai gravar coisas legais com você e sua família em viagens, seu dia a dia, fazer o seu canal e tal. Mas ela tem sensor térmico? Cara, se uma câmera tem sensor térmico, ela não vai custar 500, 600 nem R$1.000, vai custar uns 10, 15 mil reais, tá? Então tome cuidado com esse tipo de coisa, porque vocês colocam na cabeça de que este é o kit completo para se caçar fantasma, e não existe isso, tá? Não existe. Eles estão entrando no quarto onde encontraram os corpos. People came in here off the streets and they took the floors, they took the marble staircase, they sold everything for parts. Oh, wow. Our thermal looks pretty clean, nothing anomalous. But Angela, I mean, I know that you've come up with some stuff as far as EVP questions. Yes. When I do EVP sessions, I like to be very personal with the case and what we're dealing with. Right. And the family did speak Portuguese, so I learned a couple of sentences. Candida. O que eles vão fazer? Eles vão chamar as figuras, o Armando, a mãe do Armando, tudo mais, e ver se o EVP realmente é factível você captar algo por meio disso. Então, eles vão testar, utilizando os gravadores, se conseguem gravar ruído. Só que vamos lá. É uma obra, tá? O lugar tá tombado, então tá em reforma e tudo mais. Qualquer coisa pode fazer. O vento pode fazer com que a estrutura, né, caia pedrinhas e gere ruídos. Então tem que tomar muito cuidado quando se grava EVPs nesses lugares, tá? De novo, vento, pedrinhas, bichinhos, qualquer coisa pode causar uma distorção sonora e gerar uma má impressão do que realmente está sendo gravado. O português dela é espetacular, né? Tá? Então ela tá chamando eles e tá pedindo para que eles falem no gravador. Sensacional, né? Eles sabem o que é gravador, tá? Conhece a Ângela, então são amigos íntimos, tomam café na casa dela. Então, de novo, ninguém sabe o que é um gravador, tá? O espírito não vai saber o que é um gravador. O espírito vai ter uma redução da memória dele, ou seja, ele vai lembrar somente alguns casos que aconteceram, coisas pontuais, situações pontuais, principalmente quando são uma família bem antiga e tradicional, não sabe o que é um gravador, não sabe. A memória dela não vai saber, o espírito não é uma situação de, olha, eu estou evoluindo junto com a tecnologia, olha, né, vai aparecer um espírito aqui de 1910 dizendo, nossa, lançaram uma nova câmera da Sony, que coisa maravilhosa, vá até a loja e compre. Não, não tem, ele não vai saber o que é isso, tá? Então nós estamos falando de uma família tradicional antiga no Brasil que não tinha gravador, ele não vai saber o que é um gravador. Então fica difícil conversar com espíritos que não tem a menor noção do que é. E outra, vai lá falar com a Ângela, né? Quer dizer, chega aqui um espírito, eu preciso falar, não, você não vai falar comigo, fala ali com não sei quem, que mora no 3º andar, que tem lá, o cara vai falar, hã? Né, gente? Vamos ter um pouquinho de bom senso aí, né, Taps?
Tá, então o que aconteceu? Eles escutaram um barulho que eles acham que foi alguém passando na rua, como se batesse no portão, balançasse o portão. De novo, eles estão na rua, em São Paulo. Isso aqui deve ser, sei lá, 10 horas da noite, 9 horas da noite, num horário, né? Então, aqui Brasil, gente, não para, tá? São Paulo, tem gente aqui andando, principalmente nesta rua, que é bem movimentada no centro da cidade. Tem mendigos, indigentes, moradores de rua, pessoas andando tranquilamente pela rua 24 horas. Então qualquer um pode bater e esbarrar no portão. Tomem cuidado com o que vocês gravam, senão vocês vão tapsar nós, né? Como diria aqui a gambiarra do nome. Noise contamination might be a problem. That's going to be a challenge here pretty much throughout the night, and it's just something we're going to have to adapt to. Hola, meu nome é Barry. Myself and Brandon were in the room adjacent to the scene of the murder. We had just started our EVP session, and again we were using Portuguese to try and address the spirit. Você pode me dizer o nome do assassino? Mas está escrito que é Armando. É muito difícil o jogo de câmera deles. Sabe quem eles vão conseguir pegar? A mãe, não os caras. Eles vão conseguir chamar a mãe e a mãe pode se manifestar. Essa é a diferença de ter um TAPS sem um médium e ter um TAPS com um médium, tá? A questão é o seguinte, eles ficam na parte de cima, esses espíritos eles ficam na parte de cima próximos às janelas. Então você tem o corredor dos quartos, onde esse cara ficava, ele fica andando, a mãe perto da janela e um outro cara que fica na parte de baixo. E todos eles ficam olhando, ficam procurando respostas para poder sair dessa situação. A mãe é mais fácil ser acessada pelo lado emocional. Então vocês podem chamar a mãe. A mãe, ela tá numa parte baixa, podendo ver o que está acontecendo na casa. Mas ela não vai descer. Ela não vai descer. Ela vai só observar e vai voltar para o quarto. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Na parte de cima. É o que eu tô falando. Olha lá, na parte de cima. Olha o portão batendo ali, vocês viram a câmera? You guys are hearing some noises up in here? Yeah, we couldn't really decipher exactly what direction they were coming from, but it was definitely second floor. Olha lá, tá vendo? Tá vendo o que eu falei? Ela falou, tem alguma coisa acontecendo e eu tenho certeza que foi no segundo andar da casa, que é onde a mãe tá. A mãe é fácil ser acessada, mas falta alguma coisa ali, né? Tipo médium, olha só. Nossa, ele vai pegar uma escada. Olha o risco do cara cair e se machucar. Tá ali no fundo, tá ali no fundo. Tá ali no fundo, ela tá no quarto, vai lá. Seja homem, olha ali no vão. Não vai cair, menino. Eu resolvi fazer uma pequena pausa no vídeo aqui do Castelinho da Rua Apa, na análise do TAPS, né, do Ghost Adventures TAPS, para que a gente possa refletir melhor sobre tudo aquilo que está sendo dito, tá? Então eu vou dividir agora em duas partes. Essa aqui, então, termina-se a primeira parte e eu vou dar sequência à segunda para melhorar a análise, para a gente fazer um vídeo mais tranquilo, porque afinal 1h10 eu acho que não sei se tem muita gente aí que vai conseguir ver. Mas eu acho que meia hora, 35 minutos de vídeo é uma coisa mais saudável, tá bom? Então vejo vocês aí na continuação desse vídeo e bons sustos a todos nós.